A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Tawane. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 28. A passagem fala sobre o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, dizendo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Estamos vivendo em um momento muito caótico, um momento de muitas incertezas, um momento de muitas dúvidas acerca do que vai acontecer com o mundo. Então a gente fica muito pensativo sobre o nosso futuro, sobre o dia do amanhã. Não é pecado ter medo, não é pecado se questionar sobre isso. O pecado ou o desagrado a Deus entra a partir do momento que nós deixamos de ter paz para ficarmos ansiosos. Mas a Bíblia vai dizer que o jovem rico, ele agradava a Deus em tudo, ele agradava a Jesus em tudo, mas faltava uma coisa, e essa coisa era que ele vendesse a sua fortuna, doasse a sua fortuna aos pobres. Em seguida, Jesus vai conversar com seus discípulos e aí ele vai falar: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu acredito que eles ficaram muito espantados porque eles conviviam com Jesus, já tinham andado muito com Jesus, ouvido muito sobre os sermões de Jesus, e em todas as suas palavras, em todos os seus sermões, Jesus dizia que você pode ser salvo, qualquer pessoa, de qualquer modo pode ser salvo. Então eles ficaram assim: mas como assim, Jesus? Por quê? E aí Jesus explica: quão difícil é para os que confiam nas riquezas. E é aqui que eu quero refletir com vocês. Nós ficamos preocupados com o amanhã exatamente por conta da parte econômica, né? Tem muita gente aí que está ficando desempregado, muita gente que já estava desempregado, muita gente que não sabe como vai ficar a economia da família. Olhando para essa palavra, eu vejo que independente de qualquer coisa, independente das nossas finanças, independente do que a gente tenha no banco ou debaixo do colchão guardado, nada disso pode nos salvar. Nada disso pode nos garantir a salvação. Veja que Jesus, ele fala que para o homem é impossível alcançar a salvação. Percebam o quão profundo é essa palavra, porque se nós pensarmos, a gente vivia em um mundo caótico, vivia porque hoje nós estamos em quarentena e o mundo ele está um pouco mais parado, então a gente vivia em um mundo caótico, onde nós passávamos a maior parte do nosso tempo fora de casa, trabalhando, estudando, sempre querendo mais e mais e mais e mais, e às vezes nós deixamos de lado a nossa vida espiritual, nós deixamos de lado a parte principal, que por que nós viemos para a Terra? Porque nós
Porque o Senhor nos formou. Ele nos formou para a glória dele. Então, se nós estamos na terra, é para glorificar o nome dele. Então, provavelmente, nesse mundo caótico, nós estávamos deixando de lado a glorificação do seu nome. Glorificar a Deus em todo momento. Eu sei que você vai dizer, mas eu ficava em espírito no meu trabalho, eu ia em espírito no transporte. Tudo bem, eu acredito nisso, até porque eu também faço isso, mas é nós pararmos um pouco para meditarmos onde nós estamos colocando os nossos princípios, onde nós estamos colocando o nosso futuro. É em arrecadar riquezas ou em ajudar o nosso próximo? Ser rico de forma alguma é pecado. Você planejar um futuro, você planejar uma vida econômica, você estudar para isso, não é pecado. Agora, o pecado ou o desagrado a Deus entra quando nós fazemos disso a nossa meta, quando nós deixamos de servir a Deus para servir a riqueza. Jesus pediu que o jovem rico doasse a sua riqueza, doasse aquilo que ele tinha aos pobres. E nesse momento tão carente dessa quarentena, onde muitas pessoas estão passando por necessidade, nós estamos doando a nossa riqueza? Talvez a nossa riqueza não seja a riqueza do jovem rico, não seja a riqueza que aquele rapaz tinha. A nossa riqueza é 1 quilo de feijão a mais dentro do nosso armário. Talvez a nossa riqueza seja 1 litro de leite a mais dentro da nossa despensa. A nossa riqueza ela não pode ser medida de forma alguma com a riqueza de outras pessoas, com os bens materiais de outras pessoas. A nossa riqueza é aquilo que o Senhor tem nos dado para nos sustentar, é aquilo que não falta na nossa mesa. É humilde? Pode ser humilde? Sim, pode ser humilde, mas tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem suprido as nossas necessidades, então é aí que nós somos ricos. E é nessa parte que nós devemos ajudar aqueles que precisam. Se nós pararmos para observar na nossa cidade, no nosso bairro, existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, mas às vezes a gente fica, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Por onde começar? Comece ajudando, comece prestando um ombro amigo, estendendo a mão. A Bíblia fala que quem pode ajudar e não o faz, peca. Então, existem várias formas de você ajudar saindo do seu comodismo, por exemplo. Se você conhece alguém que está trabalhando com isso, inclusive a Igreja Aliança no Altar está fazendo um trabalho maravilhoso com obra social, faça, doe 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, ore por essa pessoa, mas seja obediente na palavra, na questão em ser caridoso, em amar, em ajudar o nosso próximo. Se você não tem condições e você está passando por um momento difícil, isso não significa que o Senhor te esqueceu. Muito pelo contrário, você tem a oportunidade de mostrar que, independente do que está posto em sua mesa, você ainda assim é fiel ao Senhor. E creia que Ele é fiel para suprir as suas necessidades. E não se sinta envergonhado em buscar a ajuda da sua igreja, dos seus vizinhos, do seu próximo. Eu sei que é muito difícil pedir ajuda, eu sei que é muito difícil, muito às vezes para a pessoa é vergonhoso, é um ato de vergonha, mas não é. Não é. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração e que você e sua família fiquem bem, se cuidem e fiquem com Deus.